Então, a força alquímica feminina é a de seduzir na direção da luz. E a força alquímica masculina é a de comandar na direção da luz. O que é que nós preferimos? Comandar ou seduzir? São coisas completamente distintas e complementares. Eu penso que quando a Paula está a dizer que a força masculina, porque se tu disseres mulheres, repara, tu podes ser uma mulher que é um homem, e basicamente o que ela está a fazer é alquimia masculina num corpo feminino, mas ela é alquimia masculina. A Paula não está a dizer que. A Paula, eu acho que isto é mais ou menos universal. O que está a ser dito é que as mulheres, que existe uma alquimia do feminino, que pode ser feita inclusive por homens. E existe uma alquimia do masculino que pode ser feita por mulheres. Mas não deixam de ser masculino e feminino por causa disso. E a alquimia do masculino tem a ver com projetar a voz e comandar. Mas não é comandar pessoas, ou uma pessoa ou outra pessoa, é o éter. E a alquimia do feminino tem a ver com seduzir, é a saliva, para dentro. Chamar na direção da luz. São coisas diferentes. Não sei se isto faz sentido para ti. A diferença entre o imperador no tarô e a força. Aquela mulher que controla o leão no tarô, ela não o faz por ter mais força que o leão. É porque ela tem a persuasão feminina. Isso é ligado à saliva. E o homem tem a voz. Isso é ligado a... não é projeção, não é persuasão, é comando. Guiança, comando. Nós gostamos de seguir uma direção ou porque fomos persuadidos por uma força sedutora de alta qualidade, ou porque fomos comandados e aquilo tem uma qualidade enorme também. Não é comandados no sentido antigo do termo, ordem. É porque alguém rompeu a ilusão e a dúvida e a flacidez do nosso pensamento. Afinal, o Martin Luther King não disse nada de novo no discurso sobre If we are wrong, then God is wrong, then the Bible is wrong. Nesse discurso do Martin, ele não disse nada de novo. Todos os pregadores negros antes dele já tinham dito aquilo quase da mesma maneira. É o comando que é posto ali que põe a coisa noutro plano. É crescente. Exato. É. Uhum. Uhum. Então, tentando embrulhar, to wrap this up, nós temos estes 5 pontos e temos estas 4 grandes realidades formativas, pedagógicas, iniciáticas, contra-iniciáticas e libertadoras. E é muito importante nós conseguirmos distinguir isto. A seguir, a qualidade do que circula dentro de um ser humano. Uma sociedade tóxica intoxica e vive de indivíduos tóxicos. Se o plástico, quer dizer, se nós deixamos que as imitações da verdadeira distância, que as imitações do verdadeiro status, que as imitações do verdadeiro prestígio, que as imitações da verdadeira cultura se instalem numa sociedade, vocês vão ter pessoas a ocupar lugares para os quais não têm formação interna. Então, uma das falências da nossa sociedade é ela julgar que se o indivíduo estudar direito internacional, política e advocacia em geral, pode ser ministro. Não, isso significa que ele tem um eu consciente que adquiriu certas qualidades, mas isso não nos diz nada sobre estas outras ligações. E o que tem-se visto é que a maior necessidade neste momento é de que estas ligações sejam restabelecidas. Nós já vamos ver isso. Se não for através de uma religião dos teus avós e a religião dos teus pais, the God of our fathers, que seja a tua. Que tu encontres o teu exoterismo também. Porque o esoterismo pode não substituir o exoterismo. Vocês vão muitas vezes sentir que mesmo que tenham uma experiência interna conseguida, falta um amparo exotérico. Falta um amparo processional, ritual, exterior. Ou não. Depende da natureza de cada pessoa. Agora, o que vai ligar isto de forma incorruptível é que nós chamamos síntese. Ou melhor, a síntese é o resultado. O que vai ligar estes núcleos de forma incorruptível, a tal integridade que o poder na Terra precisa, é o amor. O ímã cósmico. Ninguém
pode ancorar em si uma vibração de amor mais alta, isto é, uma vibração magnética mais forte e uma integridade mais alta, se não passar pelos rituais que levam aí. Então nós estamos num tempo muito desesperado, muito atribulado, porque a energia cósmica está a aumentar, porque o amor que vem do fundo do universo está a aumentar, porque o universo está a depositar mais confiança na Terra, não menos, porque o universo está a depositar uma energia mais poderosa magnética, e porque existe um enorme vazio de poder. Nós não conseguimos lidar corretamente com o poder. Nós estamos polarizados entre democracias flácidas que são inteiramente utilizadas pelo governo secreto para os seus próprios fins e ditadores tipo Coreia do Norte que são inteiramente utilizados pelo governo secreto para os seus próprios fins. Nós estamos entre democracias que são um esboroar do poder num grau até à inconsequência e à incapacidade de tomar decisões políticas por causa do preço político das decisões políticas, e ditadores. Nós não temos muito pouco a líder, o líder carismático, que é ela carismática, ele carismático, eles, porque nós precisamos de centenas de indivíduos que sejam líderes, porque nós não precisamos de menos líderes, precisamos de mais líderes, mas precisamos de líderes, nem de ditadores, nem de flacidez democrática. Notem que a democracia é das melhores ideias que nós já tivemos até hoje. Mas não é isso que estamos a falar. Estou a falar dos resultados efetivos. Nós precisamos de líderes. Líderes significa indivíduos que passaram... Porque a dificuldade do nosso tempo é isto. Nós precisamos de líderes. O poder está aí. Mas não temos magnetismo suficiente para formar líderes. Porque não fizemos os rituais de passagem necessários. É abstrato. As pessoas saem da universidade, sabendo que há lugares de poder, mas não tiveram rituais de passagem para ancorar esse poder. Frequentemente vão ter que sofrer grandes desapontamentos, grandes reveses e choques para começarem a perceber como é que se lida com o poder. E da corrupção? O ego? É que o ego depois, se o ego é abandonado, ele torna-se egoísta. É que a sociedade permite isso. Claro. Uhum, uhum. Pois. Uhum, uhum. Sim. Agora, só para terminarmos por hoje, qual é a componente, qual é a contraparte? Nós mais à frente vamos obviamente colocar arcanjos nisto tudo. Sandalphon e Rafael. Gabriel. Uriel. Cristo. Miguel. Obviamente que isto depois tem a ver com arcanjos. E mais ainda, isto tem a ver com os três motores até agora revelados da evolução da Terra. Shambhala, humanidade e hierarquia. Sabem que a hierarquia é uma influência telepática secreta e invisível? E Shambhala é a fonte da força, do poder, da luz. Então, Shambhala, humanidade e hierarquia. E o quarto ponto, que quase nunca se fala, e que nós temos que acrescentar aos grandes motores da Terra, a mãe do mundo, the mother of the world.
Shambhala, o aspecto Shekinah vem daqui e espalha-se por todo o conjunto. Se o eu básico é o guardião de Kundalini, todos nós temos um lado feminino do eu básico que guarda não Kundalini, mas a Shekinah, a luz branca transcendente que está na base da coluna vertebral junto ao sacro, aqui atrás. E sim, é no osso sacro, é naquele osso sacro. O sacro vem para fora. Pois, exato, mas há depois um ponto, há aquele pontinho, aquele último osso da coluna vertebral. É o cóccix, é isso. O sacro é a zona. Pronto. É no... Exato. Nota, é assim, vai desde esse ponto aqui embaixo até à pineal, que deve ter depois um ponto respectivo. E nós sabemos que o ser humano é como um torus, um donut em torno destes dois pontos. Depois nós vemos isso. Agora, onde eu queria chegar é Shambhala, humanidade, hierarquia e a mãe do mundo. Ou, se vocês quiserem, matéria. Matéria não no sentido contemporâneo, mas no sentido espiritual. O que é matéria no sentido espiritual? Substância é um termo tradicional. Eu sempre usei substância em vez de matéria, mas agora estou a usar matéria para chamar a atenção que matéria seria... Temos o nome matéria com M pequeno, depois temos substância, e agora podemos falar de matéria com M grande, mater. A mãe do mundo impregnada em toda... Estamos a recuperar o termo matéria. Não se aplica lá fora, porque lá fora as pessoas não vão perceber. Eventualmente tens matéria dos materialistas, que é a matéria sem espírito. Tens substância, que é uma espécie de correção da nossa percepção em relação à energia cósmica coagulada ou densificada. Substância. E finalmente podes começar a falar de matter, ou de matéria, no sentido de o espírito que respira através da substância. Matter, matéria, a mãe matéria. E isso forma 4 polos também. E o Cristo, ao centro, ou o iniciado, ou o ser humano lúcido, é sempre o centro do processo. Então, quando nós falamos de amor e de síntese, síntese é quando estes 5 pontos estiverem todos aqui, e eles estão-se a aproximar. E amor é a força que os atrai para o centro. Então, realmente a frase amai-vos uns aos outros como a vós mesmos teria que ser invertida. Como a vós mesmos, amai os outros. Mas este como a vós mesmos é o centro do processo. O como a vós mesmos. Exato. Estou a tentar amar os outros sem saber o que é esse como a vós mesmos. É, amai-vos uns aos outros como a vós mesmos. O que acontece é que se o indivíduo não se ama a si próprio, depois fica assim, então e agora como é que eu amo os outros? Não me amo a mim? Certo, então sabes o que é interessante? É que uma boa parte da coisa toda, seja educação, seja iniciação, seja revolução, é chamar a atenção para isto. Porque é que eu existo como uma coisa quinta? E não apenas como uma coisa primeira, segunda, terceira ou quarta. Porque é que eu existo como uma quinta... Alguém quer acabar a frase? Quinta essência? Porque como é que eu existo como uma quinta essência? Será que eu sou a quinta e não a primeira, a segunda, a terceira? Porque as revoluções e as libertações tratam de eu ser uma coisa primeira, ou uma coisa segunda, ou uma coisa terceira, ou uma coisa quarta. Não, é que nós não temos ambientes que tratem de nós como uma coisa quinta. Nós não somos nem fogo, nem água. Olha, ar, água, terra, fogo. Isto é éter. O éter não é o éter. O éter final, repara, fogo, vem do espírito através da alma. Terra, eu básico, emoções, fluxo, não verbal, eu emocional e eu sombra. E ar, clareza, diferenciação,
Eu consciente. Por isso é que nós chamamos a Air School. É por causa disto aqui. É um trabalho bem no sentido de diferenciar as coisas. E depois, a quinta essência, que é o éter, diz que a glória de Deus é um homem ou uma mulher pleno. Não está no céu. Está aqui. É um homem ou uma mulher pleno. Que há mais glória divina num homem pleno do que no céu. É uma tradição judaica que diz isto. Acho um bocado ousado. Os arcanjos são uma imensidão, mas falta-lhes experiência. Experiência terrestre. Falta a substância. Vocês estão, vocês estão, vocês estão a entrar numa zona que se chama hermetismo. Ou seja, trata-se de realmente distinguir os anjos dos homens e os elementos uns dos outros o que é que há de infinito no homem que nunca lhe foi comunicado, etc. Isso é o hermetismo. Estas disciplinas têm a ver com Enoque e com Thoth. E a preparação para isso é alta. Porque nós podemos falar nisso assim, abertamente, claro, mas isso exige uma preparação. Como? Vamos. Isso é sensível da tua parte, sim. Right. Então, muito começa com esta pergunta. O que é esta coisa quinta? Ao criarmos, por exemplo, Walt Disney criou o Rato Mickey. É disso que estás a falar? Ok, chegamos à ideia de filho. Lembram-se há bocado de eu ter dito que eu falei de filiação? É que tudo isto tem que ter um filho. O que nós temos há bocado foi que o amor divino sempre é fecundo, nunca é estéril. Todo iniciado é filho. É filho de si próprio na medida em que ele se reconheceu em Deus. Senão ele não pode ser pai. E é muito simples. Um horizonte dá origem a outro horizonte, que dá origem a outro horizonte. Nós temos ouvido falar muito em síntese, união, amor, universalidade, irmandade, etc. E o que se está a tentar fazer é situar a síntese dentro da psique, dentro da totalidade do nosso ser. O amor nasce no centro e, se querem saber, o amor, a alma é amor? É, mas a alma é sobretudo luz infinita. É a vocação para não nos atrapalharmos. Para não ficarmos prisioneiros. É a vontade de libertação total. Isso vem da alma, que vem do alto. E o corpo físico é amor? Não. O corpo físico é aquilo que se chama eros. E é pulsão. Isso inclui desde a ginástica, a dança, tudo o que nós já falámos. O eu consciente é amor? Não. O eu consciente é diferenciação. Se nós tivéssemos que o situar, o amor é o vinho. Se nós tivéssemos, é o vinho. Se nós tivéssemos que e o vinho não é nem a terra, nem a uva, nem o homem do lagar, nem o sol, nem quantas coisas entram para fazer o vinho? Exatamente. Mas quando tu bebes o vinho é a quinta essência do processo. Sabes, quando tu estás a andar de bicicleta mesmo a sério, tu já não pensas em bicicleta. A própria bicicleta fica para trás. O que há é uma sensação de movimento. O amor é o vinho.
Quando, quando o iniciado tem de dar à luz um filho, todos os nossos opostos têm de dar à luz um filho. Ser iniciado é ter um filho. É parir. Pronto. É parir. É parir. Ser iniciado é dar à luz uma coisa nova. Mas ela falou de rebirthing e aplica-se bastante. Repara, eu sei, o iniciado tem de conseguir, o trabalho dele é pela força do amor, e claro que se põe a questão alquímica, para não dizer tântrica, e como é que eu ponho o amor em movimento? Mas pela força do amor, ele tem de ter um filho entre o eu básico e o eu superior. E um filho entre o eu consciente e o inconsciente. Ou seja, as duas argolas, as 4 argolas, quando se unem, no centro nasce a criança sagrada, que é o filho que tu estás a gestar neste momento. Se nós percebemos que as dores de parto, que as dores psicológicas que nós temos são dores de parto, se nós percebemos que há uma grande dignidade nas colisões dentro de nós, uma boa parte da dor existencial vai-se embora logo ali. 50% da dor existencial pode-se ir embora. Porque tu não podes sentir culpado por haver colisões de opostos, porque isso foi o cosmos que impôs em ti. Tu não escolheste. Tu queres ser simpática e és antipática. Queres ser cordial e és selvagem. Também acontece às vezes a pessoa querer ser selvagem e só conseguiu ser cordial. Simpática. Tu queres ser intenso e estás completamente morno. Tu queres ser morno e não consegues deixar de ser intenso. Tu queres ser mímico, mas ficas verbal. Tu queres ser verbal, tu queres te portar bem, mas portas-te mal. Tu queres te portar mal, mas portas-te bem. É uma frustração completa a vida, é uma quadratura. Já repara que a vida é uma quadratura? Estou a brincar. Até começas a ter um filho. E o que é o filho? O filho é a parte de ti que consegue tirar o melhor dos outros 4. É o prestidigitador psíquico. É o ser psíquico. É a parte de ti que diz assim: eu preciso disto, agora preciso disto, agora preciso disto, agora preciso disto. É o gênio. É o mágico. É o gênio. Porque o Charles Chaplin, provavelmente tinha que saber tanto de magia e arte, quanto de câmaras de filmar e timings e orçamentos. Não sei se me faço entender. Ele era um empresário. O que é o gênio? Para Jung, o gênio é o indivíduo que consegue funcionar ao mesmo tempo. Não é alternadamente, ao mesmo tempo, com as 4 funções da psique. Pensamento, sensações, emoções, intuições. At the same time. É o Cristo. Porque se falares com Cristo, é assim: Cristo, o que é que está a acontecer contigo realmente? Estás aí no Rio Jordão, ao pôr do sol, e estás aí a olhar para as estrelas, ao pôr do sol em silêncio. O que é que está a acontecer contigo? Ele olha para ti e o que é que achas que está a sair dali? Pensamento? Uma intuição? É uma radiação. E essa radiação é a síntese que o amor consegue. E agora vem a pergunta alquímica: como é que se põe o amor em movimento? Há muitas formas. Claro que depois, em última análise, o sofrimento acaba por nos fazer chegar lá. Mas como é que se põe o amor em movimento? Tão simples. Quer dizer, eu não gosto desta ideia, mas é assim. Eu preciso me lembrar do ponto dentro do ponto, dentro do ponto, dentro do ponto, dentro do ponto. Eu preciso pensar assim: espera, ok, eu tenho este consciente, tenho este inconsciente, tenho este peso e tenho esta coisa alta, mas eu fui posto aqui por causa deste ponto do ponto do ponto, que Jesus chamava
o reino dos céus. O reino dos céus no início é como uma serpente, é como uma semente de mostarda. É a pérola no centro. Exatamente. Om Mani Padme Hum. Essa pérola, se eu for aí ao ponto do ponto, não estamos a falar de nada do chakra da coroa, nem, que também tem a sua pérola. Esta aqui, se eu sentir, o amor cósmico brota na proporção em que eu me vou tornando ciente desse ponto. Porque tu repara, eu posso fazer um mudra. Eu posso fazer um mudra. Se esse mudra não me ajudar a ficar pulsante, ciente, desse ponto onde o amor cósmico nasce, o amor cósmico não vai chegar nem por cima, nem por trás, nem pela frente, nem por baixo. Pelo centro. Por isso é que as distrações são distrações para cima, para baixo, para o inconsciente ou para o consciente diurno em excesso. Sim. E as forças involutivas, o que é que elas estão a tentar fazer? Plastificar isto tudo aqui à volta, de forma que o indivíduo não consegue sentir-se. Para que é que servem os Adyashantis? Graças a Deus que há um Adyashanti na Terra, esses instrutores do Advaita. É porque eles suspendem todos os outros problemas, e vão diretamente. Who are you? Adyashanti é um instrutor norte-americano da Advaita Vedanta, é um exemplo. Mas é muito. Bem, who are you? Quem és tu? O que é esse ponto? Olha para os olhos de Ramana Maharishi. Olha para os olhos de Yogananda. Essa felicidade que não é nem de cima nem de baixo, é a felicidade, é a baga, é a volúpia de ser. É uma volúpia. E então, se o indivíduo conseguir ir a esse ponto, eu sou, e esse ponto é a autoridade divina para que tu... Não, contém a autoridade divina para que tu sejas. E ele é uma bomba que extrai amor cósmico do ímã do universo inteiro. Porque todos os corações são hologramas de um único coração. Todos os corações são fractais de um único coração. Todos os corações são embaixadas locais de um único, imenso coração. O que vai fazer a síntese é o amor. Mas o amor precisa ter um filho. Se o amor não tiver filhos, é estéril. E que filho é que o amor tem no iniciado? É porque este ponto, à medida que tu vais tomando consciência dele, ele vai ganhando força, vai pulsando. E vai, agora vou usar um termo feminino, em vez de comandar, ele irá seduzir, daí o termo rosa no centro da cruz, rosa cruz. Ele vai seduzir todas as outras partes do teu ser. É uma mulher crística que terá que, vês, uma rosa crística que terá que seduzir todo o meu corpo, do meu envelope físico, desta pirâmide bioquímica que é o corpo. Não é muito difícil, porque uma grande parte dele é água e uma boa parte da água é hidrogênio. Portanto, isto ainda continua ligado ao hidrogênio. Ela tem que chamar pela via tântrica alquímica e tem de chamar esta alma que tem arquétipos tão fortes que se tornam incompatíveis com a existência, se não forem mediados pelo coração. Se o indivíduo tentar ir do consciente diretamente para ali, ou daqui diretamente para ali, o que é que acontece? Ele vai ficar esquizoide. Ele vai ficar com uma separação entre a cabeça e o corpo, porque os arquétipos que vêm do mundo da alma são tão belos, são tão perfeitos, são a tua capacidade não diluída de te apaixonares. E esses arquétipos são tão perfeitos, são tão absolutos, que tu olhas e dizes: eu não consigo viver neste mundo. O mundo é feio, amadora. Onde é que está?
O mundo é feio, é sujo, as pessoas estão zangadas, cansadas e cinzentas. As coisas repetem-se, há poucos raios de sol a atravessar a atmosfera psíquica da Terra, etc, 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 até ao existencialismo mais decadente, ok? Tipo, feios, porcos e maus. E há um momento em que tu dizes, ou os filmes do Tarantino, mas o Tarantino, ou do espanhol, Almodóvar, mas esse também sabe o que está a fazer, eles sabem todos o que estão a fazer. Então é assim, devagar, porque tu dizes assim, é que nós temos muito mais cínicos a fazer filmes sobre o facto do mundo ser horrível do que temos idealistas inspirados a fazerem filmes sobre o sublime. Ou então, quando fazemos uma estética do sublime, ele é um bocado kitsch. Porquê? Porque nós não temos pouca conexão com ele, senão nunca seria kitsch. Quando o indivíduo nasce muito próximo dos arquétipos, eu não sei se não seria o caso de Mário de Sá Carneiro. Não. Não, mas exato. Mas quando se nasce muito próximo dos arquétipos, quando o ser está muito nesta zona, ele come pouco, não faz amor, não anda descalço, não tem um bom contato com a terra, tem medo do seu inconsciente. Tem medo do inconsciente. O inconsciente é uma mosca gigante. E não consegue ser consciente, não consegue organizar, não tem agenda. Está ali. E o que é que acontece? Cada vez mais ele é imantado no mundo dos arquétipos, até que não consegue mais aguentar a atmosfera terrestre. Torna-se insuportável para ele. Ele é um amante do sublime. E sabem que mais? As pessoas vão amá-lo para sempre. Mas ele abortou. As pessoas vão amá-lo porque ele é o mensageiro do sublime. Ele e ela são o anjo que vieram à Terra e as pessoas dizem: o que é que este ser tão andrógeno, tão belo e tão está aqui a fazer? Pois, só que... E tem que ser respeitado. Eu conheço alguns. No melhor são Peter Pans. No pior não conseguem viver neste mundo. Podem ser internados. Não sei se me faço entender. Então, é claro que eles vão sempre para a Índia, mas há sempre uma altura em que têm que voltar das Índias e dos Tibetes. Isto é terrível. Qualquer um dos polos que tu ficares aimentado nele é terrível. Não sei se me faço entender. Eles têm que ser negociados. Mas em vez de falar em negociação, eu prefiro usar o termo ter um filho. Porque o que é um filho se não o resultado de uma negociação bem conseguida em muitos níveis? Então, este mundo inspira-nos. Vai-nos inspirar sempre. E é a tua alma. Por trás já sabemos que está a mónada. É a tua alma. O que nós estamos aqui a fazer, que não é nem muito teosófico, nem muito transcendente, nem muito idealista, é que em vez de pormos a mónada cá em cima como um rei, estamos a pô-la por detrás de tudo isto como um Deus que ampara o nosso desenvolvimento. Ora, qual é o ponto mais parecido com a mónada dentro deste sistema? É o centro. É este ponto, por isso é que nós dissemos, é por aqui que nós temos que escavar. Nem que eu tenha que andar o dia todo com um dedo aqui, assim, só para me lembrar. Também podes pôr em plastro leão, daqueles que se vendem na farmácia, que começa a aquecer. Ou olhas para a cara do Carlos Frutuoso, que tem assim uma cara ígnea, fica assim, é isto mesmo, do Carlos Frutuoso, que é assim uma cara ígnea, e abres o coração. Diz, há rostos que abrem o coração às pessoas. Sim. Uhum. O que acontece é que à medida que este elemento magnético nasce em ti e começa a atrair todos os outros pontos, tu tens sonhos que são menos variações da metamorfose onírica e são cada vez mais simbólicos e vívidos. Ou seja, a qualidade da tua arte passa do mundo potencial das metamorfoses. Afinal, quantas cores é que se podem fazer num computador? Não sei quantos milhões de cores. Passa deste mundo vago e subjetivo, poderoso. Ser vago e ser subjetivo não quer dizer que não seja poderoso. E começa lentamente
a conectar-se com o mundo dos arquétipos. E então a tua arte vai se tornando, a tua arte, o teu sonho, a tua loucura, aquilo que em ti é não verbal, vai se tornando cada vez mais mensageiro do divino. Eu ponho arte aqui, na ligação entre o inconsciente e a psique. E a psicanálise também passa-se ao longo deste eixo. E à medida que este poder magnético aumenta, por isso é que é o amai-vos uns aos outros. Não, o amai-vos a vós mesmos. À medida que tu te amas a ti mesmo, tu começas a atrair este núcleo. Isto não tem nada a ver com o ego. O amar-se a si próprio não tem nada a ver com o ego. É o oposto. Perfeito. Exato. Repara, o amar-se a si próprio do ego não é amar-se, é desejar-se a si mesmo. E mesmo assim não é bem desejar-se, porque eu acho que é mais... Eu tenho que ter a certeza neurótica e absoluta de que existo. Nem que para isso eu tenha que sentir que sou superior aos outros. Que é só uma forma de sentir que existo. É só isso. O ego inventa essas coisas, tem mesmo que o fazer porque ele não sabe se existe. Quando ele passa a ter... Quando vocês põem o ego lá no sítio dele, que é ótimo, e vão para aqui, o problema é completamente outro. Eu tenho que dar à luz esta criança, e é o amor desta criança dentro de mim que vai trazer para casa estas forças, estes outros núcleos, estas partes de mim. E o opositor, ou aquilo que se chama contra-iniciático, por definição, é aquilo que se coloca aqui, impedindo que estes núcleos regressem. E, obviamente, existe um contra-iniciático que vem de fora, que é especificamente satânico, e há um contra-iniciático que tu crias, porque é a parte, digamos, resistente em ti à integração. Eu acho que é uma herança cósmica. Vem da mesma forma que temos cálcio nos ossos. Então, tu vai... Certo. E tu vai... À medida que esta espiral se desenvolve, vais chamando... É o teu velho do Resteu. Ou o meu velho... O eu consciente começa a ganhar qualidades divinas. A tua palavra falada, os teus projetos, a tua diurnidade, a tua oralidade, a tua expressão, as tuas escolhas, o teu dia. O teu dia vai se aproximando da rosa. A tua noite, porque eu acho que se pode pôr aqui um sol e aqui pode-se pôr uma lua. A tua noite vai se aproximando da rosa. O teu céu, as tuas estrelas vão se aproximando da rosa. E o teu náutilos, o teu cálcio, a tua biologia, o teu Bambi vão se aproximando da rosa. E o indivíduo começa a integrar-se. Ou seja, pode-se dizer que o iniciado de um certo grau já não é aqueles 5 pontos distantes, mas pode ser simbolizado, deveria, pelos 5 pontos tangentes. Algo que vocês veem em muitas catedrais europeias, etc. As rosáceas, etc, etc, etc. A dor que nós produzimos nos outros é cada vez menor. A dor... Não, o outro pode inventar a dor ou pode ficar seriamente magoado, mas não porque tu queiras, ou não porque tu tenhas feito nada. É porque tu não correspondes às expectativas dele. A pessoa pode dizer assim: eu quero que o Duarte apareça sempre vestido de amarelo. E um belo dia tu dizes: mas a minha cor é o azul. E a outra pessoa começa a ficar muito mal contigo porque tu não lhe estás a fazer vontade de andar de amarelo. Mas isso não é dor produzida por ti. Isso é um problema da outra pessoa. Então, como é que se distingue? Um ser que entrou nesta fase tangencial, que é a terceira iniciação, porque vocês sabem que na quarta isto vai fazer tudo. Um ser que entrou na terceira iniciação
produz muito pouca dor à sua volta. E ele pensa cada vez menos nele, porque ele é cada vez mais ele. Então a imagem ao espelho, que é uma necessidade psicológica quando estamos perdidos, desaparece porque tu já sabes quem és, estás encontrado. O indivíduo que se encontrou não precisa de se ver ao espelho, a sua imagem é dissolvida perante ele próprio, ainda que possa passar a ter uma imagem muito forte perante os outros. Mas perante ele próprio ele não precisa de se pensar demasiado, ele encontrou-se. A sensação de se ter encontrado, na tradição ocidental, chama-se bem-aventurança. E ele encontrou-se não por uma espécie de conseguimento existencial, mas porque conseguimento existencial no sentido de que conseguiu viver na casa que gosta, na aldeia que gosta, com a pessoa que gosta, e isso também dá um bem-estar fantástico. Não, conseguimento existencial não. Ele encontrou-se em Deus. Ele está a puxar daquele ponto secreto no seu coração o amor cósmico, o ímã cósmico. Então o que acontece? Todas as forças presentes nele têm tanto de centrífugo quanto de centrípeto. Ele sente-se equilibrado. Por exemplo, quando ele olha para fora, ele já não olha para fora atribuindo um valor absoluto ao mundo concreto. Ele já vai ao mundo num estado semi-onírico. Ele sabe que o mundo é real, mas não é a realidade final. E, da mesma forma, quando ele sonha, ele já não dá aos sonhos e à arte e à magia e ao inconsciente um valor secundário e meramente como detritos do funcionamento da psique, mas cada vez mais procura conhecer os seus sonhos e tem cada vez mais consciência da qualidade da sua produção artística. Quando eu digo arte, é tudo o que tu fazes com as emoções e com os sentimentos, que não é verbal e que é um fluxo constante. Portanto, a arte pode ser caminhar ao pôr do sol no pontão. É tudo aquilo que faz com que tu te sintas maior que a tua linguagem. Depois, o teu corpo físico, ele ao mesmo tempo que quer ir para fora, experimentar o mundo e sentir... há uma coisa que é muito importante perceber. O corpo físico não gosta de dor e gosta de prazer. Não sei se já tinham reparado nisso. Mas tem uma característica. Há algumas dores e prazeres são comutáveis, como vocês também sabem. Portanto, há algumas convenções. Mas o corpo físico quer é ter experiências que tragam para dentro de si deixa-me ver se eu recapitulo. Gratidão. Todas as experiências físicas e etéricas e energéticas que não aumentarem o sentimento de gratidão pela vida, pelo corpo, pela natureza, a pessoa não quer ter. Tu podes chamar isso de respeito a si próprio, mas não. É basicamente, eu preciso que o mundo seja tão belo quanto o meu interior. Então eu contacto o mundo para descobrir a beleza do meu interior. E o mundo começa a espelhar isso também. Os Lamborghinis são muito feios. Agora, eu gosto de Porsche. E o que acontece? O que acontece? Como os núcleos estão tangentes... Ok. O imperador é o estado de uma mulher ou de um homem, o imperador no tarot é o estado de uma mulher ou de um homem, que abriu a psique e o mundo sagrado do templo vem cá fora através dele. Ele vai lá dentro colher, olha aí, persona social, templo, ou a tua vida interior, o teu sagrado, o teu sanctum. Persona social, esgotou-se, cansou-se, muito trabalho, muita confusão, muitos conflitos. Templo. Tu recolhes ao templo e no templo recebes a energia superior vinda de baixo. Sabes, querem saber? Quando tu estás no templo, não interessa se vem do corpo, se vem do inconsciente, se vem do consciente ou se vem do alto, porque é sempre a mónada. Percebem onde é que queres chegar? É que a mónada, que é o divino, tanto chega a ti pelo centro do eu básico,
como pelo centro, como por qualquer um deles. Tu podes entrar no centro só para o teu corpo ser energizado altamente e dar energia, fisicamente. Peço desculpa, interrompido. Graças. Ana. Sim, sim, sim. E o que é que acontece quando tu vais? Tu és energizado, mas o imperador é o quê? O imperador é o momento em que o indivíduo, depois de ter sido energizado dentro do templo, por isso é que a cadeira está cá fora, o imperador sai do templo, já energizado, senta-se, e é um mediador. Ele pode transmitir a energia que contactou no templo para o povo, para o mundo. Exatamente. Exatamente. O imperador ou a rainha, a imperatriz é outra carta. Eu estou a falar da carta do imperador, que devia ser rei ou rainha, não devia ser imperador porque faz confusão com a imperatriz. O rei ou a rainha, ou o imperador ou a rainha, foram lá e vieram e transmitem o templo para o mundo. Mas o hierofante, não. O hierofante é uma coisa completamente diferente. O hierofante escancara as portas do templo e traz o mundo para dentro do templo e traz o templo para fora. Então, como é que se distingue quando o indivíduo está neste... Este é o hierofante. O tangencial. O indivíduo que tem as ligações bem feitas é o imperador. As ligações estão feitas, a energia flui. É o imperador. Ele sabe onde ir buscar a energia. Mas não é um hierofante. Agora, quando um ser, assim que entra numa sala, a energia do sagrado, a energia do templo começa a crescer, esse é um hierofante. Essa é uma hierofante. Não confundir com a papisa. Essa é uma hierofante. A papisa chama a atenção ao mago de que há um véu e que ele tem que reconhecer o que está por trás do véu. É uma fase anterior do desenvolvimento da consciência. Quando nós entramos no Tarot de Ra, nós vamos estudar isto a fundo. Mas tenta ver como é que tu sabes que chegaste lá, porque quando tu chegas a um lugar, a energia do templo vem contigo. Todos os dias, dia e noite. Queres saber? Quanto mais próximos os círculos estão do centro, menos ritual é necessário. Porque tu és o ritual. Uma vez um jornalista inglês apanhou o Gandhi numa estação de comboios, naquelas digressões que o Gandhi fazia com uma grande comitiva pela Índia, e não conseguiu entrevistá-lo, mas estava lá ao fundo, ele foi a correr com o microfone, com o gravador. Gandhi, eu não consegui fazer a entrevista, qual é a sua mensagem para o mundo? E Gandhi respondeu, a minha vida é a minha mensagem. Isso já não é um imperador a falar, é um hierofante. O imperador não, o imperador é um mediador. O hierofante não é um... Olha, querem saber? O imperador representa o sagrado. Porque ele é rei por ordem e graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, certo? O imperador representa o sagrado. O hierofante, ou a hierofante, apresenta ou torna presente o sagrado. O que é representar? É presente duas vezes. Representar é uma espécie de cópia ou representação. A coisa em si não está cá, mas está cá uma representação. Isso é o mundo da monarquia. Todo o mundo da monarquia foi-lhe dado, para o bem e para o mal, como vocês sabem, representar o sagrado para o povo. Não estou nada interessado agora se representou bem ou mal, não é isso. Mas a função monárquica durante uma parte do desenvolvimento da humanidade é representar o sagrado. A função sacerdotal não é representá-lo, era torná-lo presente, era ser o sagrado. Por isso, nós não devíamos confundir sacerdotes com reis, a menos que haja um indivíduo que seja ao mesmo tempo sacerdote e rei. Isso já é um estado... Isso é outro estado. Não. Ou talvez venham aí. Então, o que acontece, Duarte?
O que nós sabemos é que quando é tangente, tu sabes que o indivíduo é tangente porque já não é o que ele diz ou o que ele faz. É a tua presença que altera o éter, reprograma o éter, e quando as pessoas estão ao pé de ti, têm que entrar num certo estado vibratório. Se não entrarem nesse estado vibratório, mais cedo ou mais tarde são repelidas, são afastadas. Não é repelida, é muito forte, são afastadas. Não que tu queiras, mas é que o sagrado nunca cede ao profano. Para usar um termo medieval, peço desculpa. E vocês ao longo do mês têm fase em que esta integração é mais forte e depois é menos forte. E mais ainda, há dias em que o ser humano vem ao pé de ti e, por outras palavras, diz assim: por favor, representa para mim o sagrado durante 5 minutos porque eu estou desesperado. E tu tens de ficar quieto, fazer de guru, não armar em humilde, porque isso é um assunto horrível, começar a pensar em humildade e vaidade nesse momento, ficar ali de deusa, assumir assim: ok, eu agora sou a Virgem Maria durante meia hora para esta pessoa. E o que é que tu fazes? Tu integras os polos todos. O teu corpo é luz, o que vem de cima é luz, o teu inconsciente é luz, o consciente é luz, a língua é tudo luz. E ficas quieto porque o outro precisa de Deus naquele momento. Sentem? Isto é possível. E finalmente, falamos do Hierofante. O que é que acontece quando os 5 estão integrados? Isto é, quando o amor que veio do centro seduziu e a persuasão do feminino chamou todos os outros centros para aqui. O que vocês têm é a concentricidade do ser, que no tarot se chama... O julgamento é o momento anterior. Mundo. Aquela rapariga sem roupa, nua, no meio de uma coroa de louros, com os 4 elementos. O que é que são aqueles 4 elementos no tarot? A águia, o touro, o homem e o leão. Esses 4 elementos são estes 4 elementos. Não. A estrela está assim. Estou a falar do mundo. Ela segura 2 sceptros que representam o equilíbrio dos opostos. Portanto, o processo psicológico está feito. E em torno tem a coroa de louros, que significa a saída do tempo e do espaço. O louro... Louro. Também tens outros, por exemplo, o ermita segura uma candeia. Tudo é possível. Mas o louro, especificamente, é aquela planta que para o Mediterrâneo representava o fim do processo. E a coroa de louros é esse momento em que tu atravessas o arco do triunfo. Ou seja, o espaço e o tempo ficaram para trás porque eles já não fazem mais nada. Sabem, o Deus é muito económico. Se tu não precisares mais de espaço, Ele tira-te. E se não precisares mais de tempo, Ele tira-te do tempo. Ele é económico. É minimal. Então, essa figura feminina com a coroa de louros significa a psique, liberta do espaço e do tempo, com o domínio perfeito dos opostos, e vocês têm os 4 elementos nos seus lugares. Quer dizer, eles agora reinam nos céus, mas estão integrados na psique. Ou seja, tens a águia para o mundo do escorpião, para o mundo do homem, do consciente, tens o homem. Tens o touro para o mundo da terra e o leão para o mundo de fogo. São os 4 elementos integrados. É muito interessante, porque desde a tradição egípcia à mediterrânica, à grega, à medieval e aquilo que nós estamos hoje a falar, afinal as coisas vão convergindo. Claramente. Um dos grandes problemas do Ocidente, especificamente a Igreja Católica, é que o ser humano é isto. O ser humano é isto. Mas a coisa jesuítica conseguiu fazer isto. Quando foi apresentado o homem a si mesmo, fizeram... Estás a ver? Fizeram isto. Tiraram o 4º polo. Isto é,
ao falar-se de Santíssima Trindade, o que é verdade, ao se falar de Santíssima Trindade, o que é verdade, usou-se isso, o 3, como desculpa para não falar de uma outra coisa que é a Santíssima Quaternidade. E nós podemos falar da Santíssima Trindade como divina, é o Deus ex machina, é o Deus que sobrevoa a criação, mas quando queremos integrar a cura do homem, não podemos continuar a falar de Santíssima Trindade. Temos de falar de Santíssima Quaternidade. Só que há um pequeno detalhe. A matéria, a substância, ao contrário do resto da Trindade, está profundamente dentro do tempo. E é por isso que não se usa o termo Santíssima. Temos de falar da Santíssima Trindade e da progressivíssima Quaternidade. Não sei se isto faz sentido para vocês. É porque a Trindade está no eterno, mas a Quaternidade não está, porque o quarto polo está no tempo, então é progressiva. É uma progressão na direção do eterno. Isto que está a ser dito é o grande trauma do Ocidente. O grande trauma do Ocidente não é os homens baterem nas mulheres. E elas vão batendo nos homens. Sim, nem as guerras, nem é tudo uma consequência desta coisa diabólica que foi apresentar o homem ao homem e cortar o quarto polo. O corpo físico, eu não estou a falar aqui, se me permitem, eu não estou a falar de sexo nem nada disso. Eu estou a falar da noção muito simples de que o corpo ficava sempre para trás. A natureza ficava para trás, a criação dizia-se. Sim, e dizia-se assim, Deus. Manipulação. Foi feito. A intenção foi estritamente manipular a humanidade. Imagina que eu chego a um bebê, tapo-lhe os ouvidos. No momento em que ele nasceu, tapo-lhe os ouvidos. E permito-o crescer e desenvolver e vou educando sem nunca lhe dizer que ele tem os ouvidos tapados. Mas eu sei. Bem, só faltava mais essa. Mas, ok, eu tapo os ouvidos. Ele faz tudo sem saber que tem audição. A minha preocupação aqui era outra. É que ele tem um espectro de si mesmo incompleto. Ele está a tentar conseguir uma imagem de si próprio e da realidade que nunca vai ser completa. O que é um libertador que é também um sacerdote? É alguém que chega ao pé de ti e diz assim, eu vou-te libertar. E tu ouves pela primeira vez. Ele está-te a libertar. Depois ele tem que fazer mais do que libertar. Tem que te integrar. Que é explicar como é que os ouvidos ligam ao resto do corpo, a que é que serve, como é que funciona a relação entre todas essas coisas, ajudar-te a compreender. Porque tu podes libertar e depois não fazer nada. Eu posso passar uma barrela de LSD por toda a gente, vai toda a gente para o sidério, ninguém consegue voltar tão cedo, eu não eduquei ninguém e não iniciei ninguém, eu só libertei. Não sei se me faço entender. Sidério é um lençol azul com os pontinhos furados e depois Duarte, queres dizer alguma coisa? Dizer várias. Seja que o anticristo é muito mais sofisticado que a Igreja Católica. O anticristo entra na Igreja Católica e sai à vontade. Ele tentar reduzir o anticristo a uma instituição é insuficiente para o definir. Exatamente. O anticristo é Cristo refletido num espelho. Agora pensa um pouco sobre isso. É Cristo ao espelho. Não se confunde. No coração não se confunde. Então,
De facto, o ser humano é isto, depois ele torna-se isto, que é o hierofante. Digamos, de certa forma, como nós vamos ver mais tarde, a maior parte dos seres humanos nasce com os centros todos assim. O psíquico num lado, nasce todo, sabes, desorganizado. Porque ele é o produto de séculos. E depois vive dentro de uma cultura que é desorganizada e desorganizante e desorganizável. O tempo todo, então, esquece. Mas, digamos que o mago é aquele que sabe que se passa qualquer coisa. Claramente. É o Toulouse. O magro é aquele que... Ei, o que é que se passa? Ei, espera aí, vamos começar a atuar. O mago finalmente... O mago sabe. E sabem que no mago no tarô egípcio não é assim. O mago no tarô egípcio é um homem olhando para uma esfera de cristal. São duas esferas. A esfera da cabeça dele e a esfera de cristal. É um homem que segura uma esfera. E olha para a esfera. Está à venda na Air School. Estou a brincar. Estou a brincar. Não, eu vou passar-vos fotocópias com a imagem, com as imagens originais egípcias. Então ele está assim. Essa duplicidade eu e eu, ou eu e o outro, esse início da consciência é a consciência mágica, é a consciência que não temos acesso a tudo. E é o ponto iniciático socrático a partir do qual o conhecimento é possível. Esse é o mago. Depois do mago vem aquele que estabelece as ligações. E uma vez estabelecidas as ligações tens o imperador ou a rainha. O imperador ou a rainha é o indivíduo que consegue ter acesso à energia sempre que necessário. Pensem nisto. Se vocês têm acesso à energia sempre que necessário, não é que o vosso anjo da guarda lhe deu para vos passar energia quinta-feira. Não. Vocês estão desenergizados e conhecem uma forma e um ritual e uma maneira de se energizar. Isso é o estado do imperador ou da imperatriz. Quando energizam mais os outros do que pensam em vocês próprios, esse é o estado do hierofante. Vou repetir. Quando vocês energizam mais os outros e não pensam tanto em vocês próprios, o que não quer dizer que o indivíduo caia para o lado. Esse é o hierofante. É o hierofante. É o hierofante. O hierofante é aquele que traz o templo para o mundo. Quando um hierofante está presente, quando uma hierofante está presente, ou quando um grupo que tem uma função sacerdotal hierofânica está presente, pode ser um grupo. Não há como lidar com aquele grupo sem transformar. As pessoas transformam-se mesmo. Não há como. Deixou de ser aquela coisinha de fim de semana agradável que se vai fazer na relva. Assim, grupo da paz mundial, com tambores, vai toda a gente tum, 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 tum. E pronto, mas aquilo não é transformativo. Aquilo é apelativo e inspirador e é paliativo. Mas não é transformador. Quando vocês sentem, não sou mais o mesmo. Bolas. Então e agora? E não consigo andar para trás. Isso é um grupo hierofânico. É um grupo que lida com o templo. Em última análise, chegam aqui ao hierofante. E depois do hierofante, o mundo. O mago é o início do processo e o mundo é o fim do processo. Então é muito importante a pessoa dizer assim: eu estou em contacto com o meu amor ou não? Vocês têm amor? Vocês têm amor, porque é estrutural. Da mesma maneira que têm o externo ou têm língua, vocês têm amor. Têm, eu posso garantir. Isto é falar mesmo àquelas workshops comerciais. Vocês têm amor, eu posso garantir e tal. Agora sintam-no, sintam-no. Não, mas vocês têm amor porque faz parte da natureza do cósmica do nosso ser. Ele está aí dentro, nas vossas entranhas psíquicas, pode estar envolvido, mas está lá. Esse amor precisa de ser reconhecido e bombeado, como se estivesse a soprar um balão. Ele está lá dentro. Agora procura-o e reconhece-o, porque esse amor é um ponto aqui que vai buscar o amor cósmico que está lá no ímã cósmico, que está ligado ao 10º chakra. O 10º está relacionado com o 4º.
só 21 figuras. Os menores não existem no tarot egípcio. Não. Isso é eminentemente medieval. Tens o valete, a rainha, a dama, depois tens os naipes com os números. Isso já era uma variação. No Egito o que havia depois era matemática à volta dos 21. E da matemática à volta dos 21 é que foram feitos os arcanos menores. Em que o número é cada vez mais importante. 6, 7, 10, 9, 2, 3, não? O número é mais importante. Ok. Não há como integrar sem amor. Só que o amor que integra e que faz a síntese destas esferas, é uma descoberta cósmica. Há muitas coisas na existência que nos chamam a atenção para esse amor. Mas ele em si é uma descoberta cósmica. Se eu tiver que ir para a feira popular, já não existe. Se eu tiver que ir para uma feira com milhares de pessoas e comer farturas e rir e saltar até descobrir esse amor, vai. Se eu tiver que me isolar lá num chalé na Serra da Estrela durante 4 dias sozinho, vai. Mas tu não podes amar os outros sem te amares a ti mesmo. Esse amor a ti próprio é a base de todo o trabalho da cura da sociedade. Só que as pessoas pensam que amar-se a si mesmo é comprarem roupas mais caras. Mas tu podes comprar uma peça de roupa cara para ti, finalmente, é o nome de um bar. Finalmente compraste uma roupa cara para ti, mas ainda não conseguiste chegar lá. Não conseguiste chegar lá. Aí compras mais uma, até que há um dia que tu dizes, espera, eu estou a tentar chegar ao amor central no meu ser. Porque esse é que vai tracionar as outras 4 naturezas. São 4 naturezas. O céu deu-te uma. A Mãe Terra deu-te outra. Pachamama. Pachamama deu-te uma. Apu e o céu deu-te outra. O mundo mágico onírico dos artistas e dos Peter Pans e dos poetas e dos perdidos e dos junkies deu-te outra. E o mundo dos Apolos, isto são os Dionísios, o mundo dos Apolos, dos diurnos, dos cumprem objetivos, dos profissionais, dos all clean American boy, dos pilotos de aviões, daquelas pessoas responsáveis que a sociedade aplaude e de a bocado estão a consumir whisky sem se controlarem, deu-te outra. Depois vai logo para ali. Então, cada um destes cardinais deu-te um. Verifica o estado de cada um deles. Tu consegues atingir objetivos? És imaginativo, livre, louco e artístico? How about physical? E a inspiração superior arquetípica? Há pessoas aqui presentes que têm isto muito desenvolvido e estes subdesenvolvidos. Há pessoas que têm estes mais desenvolvidos e estes estão subdesenvolvidos. Às vezes o indivíduo faz tanto esforço para corresponder a uma ideia positiva de si mesmo e da sociedade que é condenado nas suas horas vagas a ir parar ali constantemente. A ficar errático no mundo noturno. Há pessoas que têm tanta fome do sublime e são agressivas e ambiciosas nessa fome do sublime que constantemente são puxadas por Deus a afundar no mundo dos instintos. Porque, claro, Deus é... Deus é o círculo que envolve todos os 4. É Deus que faz isso porque Deus está-te a dizer: hey, onde é que tu julgas que vais sem integrar isto aqui? Não, e é uma forma de oração. Se pensarmos que a oração é reconhecer os nossos limites e abrirmos ao divino, quando Ele te puxa para aqui, Ele está-te a obrigar a rezar. Só não parece que é uma oração. Enquanto for uma sopinha, está tudo bem. Com sopinhas podemos nós bem. E o contrário também. Quando os indivíduos procuram Deus aqui, indefinidamente, sabem qual é o grande problema psicológico? É tu procurares o absoluto no relativo.
É Plutão, é Escorpião. O que é Escorpião? É a obsessão. Procurar o absoluto onde ele não se encontra. É tu procurares o absoluto em qualquer um destes 4. Imagina que tu vais procurar o absoluto aqui. Começas como o Tim Burton e depois continuas. Tim Burton é o realizador da Fábrica de Chocolate e do trabalho com o Johnny Depp. Tim Burton. E continuas indefinidamente até que a tua casa toda é feita de girassóis. E tu vives num girassol gigante. És o louco delicioso. Os brasileiros têm um termo que é o maluco beleza. Só que nunca se sabe quando é que sai de lá o Eduardo Mãos de Tesoura. Ou o Jeco o Estripador. Porque entretanto os outros tubarões andam aqui embaixo. Os tubarões andam aqui. O indivíduo no mundo maravilhoso do mágico e do não consciente. Ótimo. Let it go. Só que, se tu procuras o absoluto aqui, não vais encontrar. Se procuras o absoluto aqui, e não sei se eu preciso de ilustrar, não vais encontrá-lo. Seja o absoluto olímpico do desporto, seja o absoluto sexual, seja o absoluto... Não está cá. E se procuras o absoluto aqui, quer dizer uma super empresa que faz bem ao mundo, esquece, não está lá. E se procuras o absoluto no mundo dos arquétipos, tu vais encontrar as representações, os símbolos e os sinais e a vibração até do absoluto, mas não consegues integrar, porque não se integra aqui em cima. O absoluto está aqui. O único absoluto que não enlouquece é o amor. E ainda assim é o amor que dá filhos. Porque se for um amor estéril, não é sábio. Ok? Vocês têm aqui material para... Parece-me. Não, o amor é a unidade. Eduardo. A ayahuasca, como todas as disciplinas xamânicas e substâncias, são uma introdução ao absoluto. Tentem sentir uma coisa. Vocês precisam distinguir vias que informam de processos de integração. Eu estou a falar de uma forma muito assim, vocês, como se eu não estivesse desse lado a ouvir. Tipo, right. É muito importante distinguir processos, vias informativas que despoletam processos e que inclusive libertam. O ayahuasca é libertador e o rock and roll também. Podíamos continuar indefinidamente a falar de libertação. Umas calças de ganga na Rússia soviética dos anos 70 era uma coisa... Ok? E os ténis? E tens direito a dizer a tua opinião na Coreia do Norte? Aquilo é a grande experiência na Coreia do Norte é o indivíduo chegar pôr uma caixa num parque e dizer assim: eu não concordo nada com o nosso ditador. Isso é uma expansão, uma explosão. Para ti já não é. Porque o que é que tu pensas, ainda por cima numa sociedade em que fala-se cada vez mais e cada vez se ouve menos, quem é que quer saber o que é que tu pensas sobre o Cavaco Silva? Ninguém. Nem o Cavaco Silva. Quer dizer, ninguém quer saber o que nós pensamos sobre os nossos líderes. Mas a experiência, eu diria qualquer coisa do género. Se tu subis uma caixa na Coreia do Norte e disseres o que pensas sobre o ditador, o Namjoon, como é que ele se... Moon... Ok, o que acontece... Kim Jong-il. O que acontece é que tu vais ter uma experiência de expansão de consciência igualzinha a ter tomado a ayahuasca. Durante aquele 1/4 de hora até a polícia de choque chegar. Mas tu vais sentir... Tu vais sentir assim... Kairos. O tal Kairos entre o mundo dos homens e o mundo dos deuses. Ficas assim... Como é que aquele jovem, aquele rapaz na praça de Tiananmen, nós temos que os encontros um bocado politizados, é interessante. Aquele que estava em frente do tanque, como é que ele estava a sentir? Se tu fores lá, olha, estás aí a enfrentar o tanque do grande império maoísta chinês e não queres um bocadinho de ayahuasca? Ele não precisa.
ele está lá. Que é a sensação de libertei-me das minhas grilhetas, libertei-me dos meus ditadores endógenos, libertei-me dos meus medos, libertei. A libertação serve para isso. Mas libertar-te dos teus medos não é integração iniciática. É possível integração iniciática sem libertação? Não. Já facilita. Só que sabe o que é interessante? É que tu fazes um workshop em que consegues sucessivamente não, com algum sucesso, extrair os medos de algumas pessoas, elas entram no tal fase efusiva, tipo, ah, ah, e tu só as vês daí a 2 anos. Com um novo conjunto de medos, entretanto adquiridos. E o que é que acontece? A pessoa conseguiu o processo de libertação, mas automaticamente rejeita o processo de integração iniciática. Porque, tanto quanto eu posso perceber, e notem, porque a pessoa há muitos anos não se sente livre. Ao máximo. A pessoa, reparem, nós vivemos numa sociedade, nós viemos numa sociedade repressiva, que nem sequer explica bem porque é repressiva. Nem sequer diz que é. Então, nota, Duarte, as pessoas libertam-se durante um bocado e a última coisa que elas querem ouvir falar é integração iniciática. O que é isto? Só falta. Isso até mete medo. As pessoas precisam de expandir. Sim. O automatismo é isso. Uhum. Nós também só mostramos o que fizemos, não é? Porque logo mostramos muito pouco. Uhum, uhum. Sim. Nota, o que atrai o indivíduo para. Nós chamamos de integração, chamar isto para o centro. Isso é a integração. E a síntese é quando isto termina. Mas o que atrai é o amor. O que atrai é o amor. Então, fazer, dizer fazer e mostrar. Uhum.
Porque a nossa evolução não é contínua. A nossa evolução não é contínua. Cristo. Tem a ver com o arcanjo Miguel. Sim, não tem a ver com Cristo Miguel. É um arcanjo. É porque esta integração que é feita no ser psíquico, na nossa psique, também está a ser feita à escala macrocósmica. Sandalphon e Rafael têm a função, Rafael para a cura e Sandalphon e a Mãe do Mundo para a qualidade vibratória da matéria. Tem a função de aproximar todo o universo local de Cristo. Claro que isto pode ser desenvolvido, porque são muitos seres dentro dessa ordem. Gabriel tem a função de aproximar tudo o que é consciência, a palavra, o verbo, a comunicação, o som, tudo o que é conhecimento e gnose, cada vez mais do Cristo. Uriel, que significa a luz que vem do fundo, a luz que vem do inconsciente, a luz que vem de dentro, tem a função também de aproximar o inconsciente do Cristo. E Micael, que é o que traz os arquétipos puros, invariáveis, e ele tem a função de aproximar esse mundo dos pensamentos intelectuais puros da realização existencial do Cristo. Ora, a realização existencial de Cristo não é a nossa realização existencial. A nossa é do iniciado na Terra. A de Cristo é a sua plena revelação a todo um universo local. Essa é que é a realização existencial de Cristo. Porque é Cristo essência com a existência. Não esta, deste planeta, mas de muitos planetas. A realização existencial de Cristo é interplanetária. A nossa é planetária. Então, estes 4 arcanjos, que todos eles têm um mudra próprio, têm uma posse física própria, existem gestos relacionados com cada um destes arcanjos. Eles, ao mesmo tempo que trazem a energia de Cristo para os 4 polos, trazem os polos para a energia crística.